Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja cheia da graça de Deus, esteja na santa paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de mais nada, quero agradecer as novas inscritas, os novos inscritos, tá? Esse canal tem muito me dedicado a falar com mulheres, mas homens também têm chegado até aqui. A palavra do Senhor, né? É para nós todos, homens e mulheres. Mas alguns temas, quando Deus coloca no meu coração, vai ser mais direcionado a mulheres, tá? Hoje esse tema é direcionado para nós todos, homens e mulheres de Deus. Então hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Nós sempre estamos dizendo isso, na verdade, não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus fez todas as coisas, o nosso Deus está no controle de tudo. E por que nós tememos? E por que nós ficamos ansiosas, porque ficamos preocupados? Será que nós não temos fé? Será que falamos de um Deus grande, mas só da boca para fora? O que está acontecendo no nosso meio? Nós somos um povo de Deus. Eu estou aqui lendo, né? Estou lendo a palavra do Senhor, quero ler essa palavra todinha. Hoje é de uma maneira diferente. Eu, como já disse para vocês, eu fui criada no caminho do Senhor. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. No primeiro momento, aprendi muito sobre Deus através do meu pai. Depois, na adolescência, fui crescendo. Teve um período que eu me afastei da casa de Deus devido a várias situações que nós passamos, por sermos religiosos, por não termos sabedoria. E depois eu voltei aos caminhos do Senhor com 18 anos. Hoje eu estou com quase 50, tá? O ano que vem eu completo 50 anos. E desde então nunca mais me afastei do caminho do Senhor. Nunca mais me desviei, tá? E não tenho desejo nenhum. Nada que tem aqui no mundo me atrai. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Então eu percebi que eu aprendi muito sobre Deus, sobre o que as pessoas falavam, sobre a visão do que a igreja tinha. Mas eu mesmo nunca procurei buscar mesmo conhecimento. A gente tem essa mania, eu sou crente, né? Vai na igreja e presta o culto ao Senhor, às vezes de maneira não correta, às vezes de uma maneira só costumeira, às vezes de uma maneira só religiosa. Então nós precisamos entender tudo isso. E de certo momento Deus começou a me alertar sobre isso. Comecei a buscar, porque eu servia a Deus e não via resultado. Porque eu falava de um Deus grande, mas não tinha a grandeza de Deus na minha vida. Porque eu falava que Deus era poderoso, mas minha vida estava toda destruída. Então eu comecei a buscar e fui conhecendo Deus com a palavra. Então é isso, nós temos esse costume, né, de falar que nosso Deus é grande, que nosso Deus é poderoso, mas mediante as situações adversas que passamos, nós temos medo. Isso é normal, somos seres humanos, mas precisamos entender que nós somos diferenciados de toda a criatura da terra, porque servimos um Deus grande e nós temos que conhecer esse Deus. Se você não conhece a Deus, procura conhecê-lo. Não fica apenas aquela situação de vai na igreja e o pastor lê ali uma palavra, alguém faz uma pregação e nós vamos para nossa casa e no nosso cotidiano nós não falamos com Deus, nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não buscamos conhecer a Deus e ficamos propícios a ser enganados por Satanás. Ele sabe que, ele conhece, você pensa que não, mas Satanás fica ao nosso derredor. Lembra que a palavra diz? Satanás está ao nosso derredor, procurando uma brecha para que possa nos tragar. E ele fica estudando nós, ele fica vendo quais são os nossos medos, quais são as nossas inseguranças. Ele olha para nós, essa mulher aí, ela fala de Deus, mas ela não conhece Deus, esse homem aí fala de Deus, mas nem sabe quem é Deus. Satanás conhece Deus. Tanto que Satanás teme e treme de medo de Deus, porque ele sabe quem é Deus. Satanás conhece mais Deus do que nós mesmos. É chocante essa palavra, mas é a realidade. Por isso que ele vem contra nós. E ele vem usando todas as armas contra nós. Ele nos observa, ele vê qual é os nossos medos, quais são as nossas inseguranças. Ele sabe que nós não conhecemos a Deus e ele vem contra nós. Usando armas, usando situações, usando pessoas. Continuamos em guerra. Eu estou lendo aqui a palavra, agora estou em Josué, e vendo que naquela época, os filhos de Israel, o povo de Deus, vivia em constante guerra. Eles venciam as suas batalhas na guerra. Matavam mesmo seus inimigos, derramavam sangue e conquistavam aquele território, conquistavam aquela terra a qual Deus havia prometido. Deus prometeu ao povo de Israel que daria uma terra que manava leite e mel. E eles andaram ali pelo deserto durante 40 anos por desobediência, por não andar no caminho do Senhor. O plano de Deus inicial para aquele povo era 40 dias no deserto. Ia sair do Egito, caminhar 40 dias e chegar na terra prometida, mas levou 40 anos para aquele povo entrar. E detalhe, não entrou todo mundo. Nem Moisés entrou na terra prometida. Olha só a situação. Então é isso, Deus tem um plano para nós,
Deus tem o melhor para nós, mas nós nos desviamos do caminho de Deus. Nós ficamos rodando, que nem o cachorro correndo atrás do rabo, ou aquele ratinho que fica naquela rodinha, sabe? Ficamos assim, perdidos. E aí começamos a culpar pessoas, culpar situações, e ficamos declarando, né, com a nossa boca: eu estou desanimado, eu estou sem fé, eu estou sem força. E isso acontece. Por quê? Porque nós não sabemos quem é o nosso Deus. Nós não servimos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós somos o único povo, sabe? Que fala, professa a fé, fala que crê num Deus, mas não conhece a palavra. Você precisa começar a ler a palavra, você precisa buscar conhecimento, você mesmo. Você precisa buscar intimidade com Deus. Eu estou lendo a mensagem do Senhor, eu estou lendo a palavra, então a gente fica maravilhado. Você pode já ter lido a palavra aqui umas 3, 4, 5 vezes. Tá? Mas cada vez que você lê, o Espírito Santo te revela algo diferente. Então Deus quer falar contigo, Deus quer mudar a sua história. Olha só o que diz em Romanos 10, é o versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Há alguma tradução que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como que eu vou ter fé? Muitas vezes nós estamos passando uma dificuldade, uma guerra. A nossa guerra hoje não é contra sangue nem contra carne. A nossa guerra hoje é contra principados e potestades. E nossa guerra é contra Satanás. Ele usa situações, usa pessoas, mas nós não vamos matar o nosso inimigo. Alguém se levanta contra nós com uma calúnia, com uma defamação. Alguém se levanta contra nós querendo nos humilhar, nos envergonhar. E nós não vamos falar: eu vou lá matar ele, eu vou lá matar ela. Não, porque a nossa luta hoje não é contra sangue e contra carne. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a palavra, nós vamos buscar ter fé, nós vamos nos revestir das armaduras, né? Que está aqui na palavra também. Quais são as nossas armaduras? Oração, jejum. Entende? Nós vamos buscar conhecer quem é esse Deus e crer nele, que ele vai nos livrar de todas essas coisas. Deus vai nos livrar daqueles que nos perseguem. O que a palavra nos diz? Que a arma forjada contra nós não prosperará. Pode se levantar quem se levantar, pode o exército maior que for, maior é quem está conosco. O que a palavra nos diz? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que tememos? E por que temos medo? E por que ficamos ansiosos? Observa o que estou dizendo, nós ficamos ansiosos. Eu também passo por essa situação. Então, conforme você vai ler na palavra, você vai conhecendo quem é esse Deus. Olha só, eu até marquei aqui que eu estava meditando nessa mensagem hoje, e eu falei: eu preciso passar isso para vocês. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós não podemos falar de Deus como se fosse apenas uma história. Isso aqui não é um livro de histórias, gente. Isso aqui não é um livro de histórias que alguém inventou. Isso aqui é real. A palavra do Senhor está sendo mais real como nunca foi. A palavra do Senhor diz aqui que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerras, não é isso? Filho contra pai, pai contra filho, homens sanguinários. A fé de muitos esfriariam. Estamos vivendo isso hoje. Olha como a palavra do Senhor é real. É tantas situações que nós temos vivido que a gente fica: meu Deus, o que está acontecendo? Vem nos buscar, vem nos tirar dessa situação. Entra com a sua providência, né? Mas nós estamos aqui ainda na terra, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos viver o milagre de Deus em nossas vidas, transformação em nossas vidas, e pessoas têm que ver o Deus que nós servimos. Era assim o povo de Israel, o povo temia o povo de Israel. Estou lendo aqui sobre Josué e falando um pouquinho por cima, para vocês terem uma noção. As outras pessoas das outras terras, ali, os reis daquele lugar, ficavam sabendo: o povo de Israel está vindo aí. Quem é esse povo? Esse povo tem um Deus que tirou ele do Egito. Esse povo tem um Deus que abriu um mar para eles passarem. Esse povo tem um Deus que matou todo o exército de Faraó. Eles temiam. Quando falam de nós, que somos povo de Deus aqui na terra hoje, será que as pessoas temem? Será que as pessoas dizem sobre nós: essa mulher é mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus, ela tem um Deus poderoso? Olha o que Deus tem feito na vida dela, na vida dele. Eu quero conhecer esse Deus. Eu estou lendo aqui em Josué que eles chegavam naquelas terras, Deus falava: pode ir tomar posse daquela terra, você vai chegar ali. Tem ali, eles chegaram em Jericó, também teve a cidade de o rei de Ai, né? É uma terra ali, e eles foram lá e matou o rei, e matou aqueles homens, mataram mulheres, mataram tudo lá, destruíram tudo. Era uma guerra, era dessa forma antigamente, tá?
E ali tomaram posse. E ali Deus falava, vocês vão tomar posse de tudo que tem ali. Algumas vezes falava, vocês não vão pegar nada do que tem ali. Então o que Deus falava para eles fazer, eles faziam, eles obedeciam. E eles viam a grandeza de Deus. E eles venciam, não era com a força do braço deles, era porque Deus era com eles. E hoje não é diferente, nós estamos em guerra. A nossa guerra continua, só que a nossa guerra hoje é espiritual. A nossa guerra é contra Satanás. Entende isso? Então nós precisamos continuar lutando, confiando que Deus é conosco. E como nós vencemos essa guerra? Pela força dos braços de Deus. Pelas mãos do nosso Pai sobre nós. Não é sobre nós mesmos. Não é sobre o que eu posso, o que eu sei. Não é sobre a nossa capacidade. Por isso nós ficamos com medo. Nós vemos alguém se nos levantando contra nós, nós ficamos com medo. Nós vemos alguém meditando algo contra nós, nós ficamos com medo. Nós vemos o circo se fechando, as portas fechadas, passando por alguma situação financeira, né? Que nos atinge, que nos abate. Passando por humilhações, desprezos e tantas coisas. E nós ficamos com medo. Nós esquecemos que nós temos um Deus forte conosco. Um Deus grande. Gente, o que nós passamos hoje não é nada diante do que aqueles povos passavam. Deus livrava de tantas coisas difíceis, da morte e de tantas coisas. Deus mostrava o poder dele. E por que hoje Deus não está fazendo no meio de nós? Será que Deus mudou? Será que nosso Deus enfraqueceu? Será que nosso Deus não é mais forte como ele era antigamente? Será que o erro está em Deus? Ou nós, que somos povo de Deus, temos envergonhado o nosso Deus com a nossa fé? Nós professamos um Deus grande, nós falamos que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus tem o controle de tudo em suas mãos, mas quando nós vemos a dificuldade, nós ficamos com medo. Não é assim? Você pensa que eu também não passo por isso? Eu falo, esse Deus é grande, eu vou pregar a tua palavra, vou falar quem tu és. E quando vem uma situação difícil contra a minha vida, tem dia que eu levanto, eu já estou desanimada, tudo que eu faço não está dando certo. Aí eu falo, opa, calma, vamos se levantar. Deus é contigo. Aí eu começo a meditar e lembrar do que Deus tem feito na minha vida. O que a palavra diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que me lembrar de coisas que eu já passei, que Deus me livrou. As portas fechadas que eu já tive na minha vida e que Deus abriu. Esse Deus continua nos abençoando. Agora depende de nós. Além de eu orar, além de eu jejuar, eu tenho que ter ação. E quando a tristeza vir, quando o desânimo vir, repreende em nome de Jesus. A sua luta hoje, a sua espada nas tuas mãos, é a palavra de Deus, é a tua boca profetizando contra o mal. Porque a palavra tem poder, essas são as nossas armas. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo quando ele nos diz, vai para esse lado, não vai para cá. Pare nesse momento, feche a tua boca. Agora você pode falar, agora você pode ir. Nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. E assim nós vamos obter vitórias de Deus. E assim vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos ser testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas. E as outras pessoas vão temer o nosso Deus, vão querer conhecer esse Deus ao qual nós servimos. Olha só o que eu quero ler, deixar aqui para vocês. Deixa eu dar uma resumida aqui em Josué. Então esse povo, o que aconteceu aqui? O povo está ali com Moisés, né, no deserto, e foi caminhando, aconteceu várias situações, vários milagres que vocês devem saber. Se não sabe, começar a ler para você conhecer quem é esse Deus, como ele agia. Para você saber do que esse Deus é capaz de fazer. Tudo que está aqui é só uma parte do que Deus é, tá? É muito mais que isso. Nós, infelizmente, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos entender a grandeza do nosso Pai. Mas pelo menos um pouco nós temos que saber quem é esse Deus. Para que a palavra dele seja viva e eficaz em nossas vidas. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês terem uma noção, para eu chegar aqui onde eu quero mostrar essa grandeza desse Deus. Então nós vemos ali um povo que sai do Egito, né? Eles eram escravos ali, Deus levantou Moisés e guiou aquele povo pelo deserto. E ali vocês viram vários milagres que aconteceram, ali você viu a rebeldia do povo, criando um bezerro ali de ouro, quando Moisés foi lá para falar com Deus e trazer a mensagem do Pai, então eles se rebeliaram, né? E ali mostrando como nós sempre somos, né? Nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos o milagre de Deus e às vezes nós fazemos o quê? Deixamos de agradar a Deus, esquecemos daquilo que ele tem feito. E hoje não é diferente. Mas voltando ali, chegou a determinado lugar e que Deus falou, agora está aqui a terra que emana leite e mel. Então
Moisés mandou que alguns homens fossem naquele lugar e voltaram alguns homens dizendo que, muito difícil, a terra, verdade que mana leite e mel, mas é gigante, há uma situação muito complicada, nós não vamos conseguir. Eles ficaram lá com medo e chorando, e somente Josué e Caleb disseram, não, nós vamos conseguir sim, Deus falou que ia dar para nós. Nós confiamos na força do nosso Deus. E por incrível que pareça, muito daqueles pessoal ali, muito daquele povo não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb. E depois de tudo isso, resumindo onde eu quero chegar, Moisés morreu e eles conseguiram entrar na terra e eles foram alcançando aquela terra, matando ali, guerreando contra aquele povo e foi tomando posse daquilo que Deus deu para eles. Chega em determinado momento que eles mataram ali o rei de Ai, mataram o rei de Jericó, mataram aquele povo, tomaram despojo e outras terras ali que tinham seus reis, seus povos, começaram a saber, começaram a ouvir do que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E eles temeram, e sabe o que eles fizeram? Eles enganaram ali Josué, fingiram que era um povo que estava ali, né, abandonado, chegaram naquele lugar, fizeram aliança com eles, e depois Josué soube que era mentira deles. É complicado falar assim, porque vocês precisam ler um pouquinho a mensagem, mas onde eu quero chegar eu vou falar melhor, tá? Olha só o que aconteceu. Como eu estava dizendo, aquele povo foi sabendo, né, que Josué, junto com o povo de Israel, estava indo ali conquistando a terra, matava o rei, matava o povo, tomava posse de tudo. E o povo, claro, os que estavam ao redor ali foram ficando com medo. Josué 9 e o versículo é o 3. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho sobre isso. Olha só. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratagema. E foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre o seu jumento, odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas, remendada e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Então o que eles fizeram? Eles fingiram que eles eram pessoas assim que estavam abandonadas, que não tinha terra, e para se infiltrar ali no meio do povo de Israel e fazer uma aliança, porque eles temiam o que iria acontecer com eles. E Josué acreditou naquela história, né, que eles estavam ali, eram forasteiros, eram abandonados, e Josué fez aliança com aquele povo. Ele disse assim, no versículo 15. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança, deles conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, após eles fizerem aliança com ele, naquela época a palavra era como se fosse o contrato de hoje, né? Hoje o homem faz um contrato com o outro e muitas vezes não cumpre aquilo que fez, que está escrito, que está assinado, né? Que já foi registrado até em cartório, não cumpre, mas naquela época não. Aqueles homens tinham palavra. Quando eles faziam uma aliança, eles falavam, não vou te matar, eles não matavam. Não vou fazer tal coisa, eu não fazia. Vou fazer tal coisa pelos seus descendentes, eles faziam, sabe? Eles tinham palavra. Não precisava nada de documento, não. Hoje em dia, só Deus, né? Então, vamos lá. Quando deu aí 3 dias, Josué descobriu que eles faziam parte ali da vizinhança, daquele povo que eles teriam que matar. Então eles fizeram ali uma aliança para conservar ali a vida. Chamou Josué e disse-lhes, por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos dentre vós. Nunca deixará de haver escravos rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então esse povo acabou ficando mesmo ali com eles e se tornaram ali como se fosse um escravo deles, né? Trabalhadores para o povo de Israel. Bom, agora nós vamos chegar onde eu quero falar com vocês sobre a grandeza de Deus. E depois se juntaram ali 5 reis, tá? Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roã, rei de Hebron, Epirá, rei de Jarmute, Ejafia, rei de Laquis, e Adebir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então aqueles 5 reis se uniram para destruir Gibeão, porque Gibeão havia feito paz com o povo de Israel, com Josué. Então, olha só o que aconteceu. Claro que quando Gibeão ficou sabendo disso, ele ficou morrendo de medo, porque eram 5 reis, né? Com todos aqueles homens guerreiros, iam destruir Gibeão. Então ele pede socorro a Josué. Vamos lá. Josué socorre a Gibeão, é no versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal, não retires as tuas mãos de teu servo.
sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Então, com essa união, dos reis, não conseguiram destruir Josué, porque com Josué tinha o maior, que é o nosso Deus. Olha só no versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Beteron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Beteron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Observa que coisa maravilhosa, que grande Deus é esse que nós servimos. Então quer dizer que um grande povo, um grande exército ali, contra o povo de Deus, mas maior estava o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, olha o que diz aqui nessa parte B do versículo 11. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Imagine se Josué confiasse no poder das mãos dele e na força do povo dele. Eles teriam sido sucumbidos, mas ele sabia que existia um Deus grande e poderoso com eles. E esse Deus não mudou. Observa que Deus fez cair do céu. Olha só. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. E essas pedras que mataram aquele povo inimigo. Mas foram o povo mortos com pedras que Deus deixou cair do céu do que aqueles que eles mataram com espada. Mostrando aqui o poder e a grandeza de Deus. Então você que está aí do outro lado, confie em Deus, tá? Busca o Senhor, creia nele. Faça aquilo que te convém, que é a sua parte, porque o impossível Deus vai fazer. Não existe nada e nem ninguém que possa ir contra você, porque com você ainda está o Deus forte, o Deus de Israel, o Deus que não mudou, o Deus que continua a fazer, o Deus que tem o controle de tudo em tuas mãos e nada pode fazer com que nós venhamos temer aos nossos inimigos, porque maior é quem está conosco. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.